Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Richard e nessa aula eu vou mostrar para vocês o comando de decisão if nas linguagens C, C++, C Sharp, Java e Python. Vamos lá? Pessoal, em C, C++, C Sharp e Java o comando if ele é idêntico. Existe um if que nós chamamos de if simples, que é aquele que possui apenas o if, não possui o else. E existe o comando if, é o comando de seleção completo, é aquele que possui o if e o else, ok? Bom, aqui nós temos então o if, entre parênteses nós temos uma condição, fechamos o parênteses, ok? E aí nós temos então um bloco de comandos. O que vem a ser esse bloco de comandos? Nós podemos ter um único comando, e aí nesse caso a chave de abertura após o if e a chave de fechamento após o comando, ela é opcional. E caso esse bloco de comandos tenha dois ou mais comandos, então a chave de abertura e de fechamento após o if e após o bloco de comandos, ela se torna obrigatória. Quando nós temos aqui o comando de seleção completo, com if e else, nós temos a mesma situação. Nós temos um bloco de comandos que vai ser executado caso a condição seja verdadeira, e um segundo bloco de comandos que vai ser executado caso a nossa condição seja falsa. Se o bloco de comandos tiver um único comando, a chave é opcional. Caso o bloco de comandos tenha dois ou mais comandos, então a chave se torna obrigatória. No caso do Python, o if ele é um pouquinho diferente. Nós temos também então o mesmo comando, é o if. No caso da condição, o parênteses ele é opcional, então você pode ou não colocar o parênteses. E na linha do if, logo após a condição, você tem que colocar os dois pontos. Enquanto C, C++, C Sharp e Java, eles agrupam os comandos em um bloco de comandos através das chaves, em Python isso é feito através da indentação. Então, para mostrar que nós temos aqui um bloco de comandos, é utilizado então a indentação, normalmente de 4 espaços. Então nós temos 1, 2, 3, 4 espaços, e aí nós escrevemos o comando ou todos os comandos que serão executados caso essa condição seja verdadeira. Após terminar o if, nós voltamos então para a primeira coluna e começamos a colocar os outros comandos para seguir com o programa. Da mesma forma que nas outras linguagens, nós temos um if simples e nós temos um if completo, onde nós temos então o else. E aí nós temos o if, a condição, lembrando aqui que o parênteses ele é opcional, o dois pontos, o bloco de comandos que vai ser executado caso a condição seja verdadeira, else dois pontos, o bloco de comandos que será executado caso a condição seja falsa. Em C, C++, C Sharp e Java nós temos o que nós chamamos de ifs aninhados, é onde nós temos um if dentro do outro, por exemplo, dentro do else. No caso do Python, para construir esses ifs aninhados, nós podemos utilizar o elif, que seria semelhante a um else if. Então nós temos if, a primeira condição, dois pontos, o bloco de comandos que vai ser executado se essa condição for verdadeira, elif, a segunda condição, o bloco de comandos que será executado caso a condição 2 seja verdadeira, e assim por diante, até a enésima condição. Então, elif, a condição n, você pode ter quantos blocos elif você quiser. Nós temos então aqui a enésima condição e o bloco de comandos que será executado caso a nossa condição seja verdadeira. Else, ou seja, se nenhuma dessas condições foi verdadeira, qual é o comando ou quais comandos nós queremos executar? Então nós temos um bloco de comandos aqui no else. Vamos aos exemplos? Vamos ao nosso primeiro exemplo. Aqui em C nós temos um programa onde é solicitado então a digitação de um número, esse número é lido, nós estamos utilizando a variável num. Aqui nós temos um if simples, um comando condicional simples, apenas com o if. E caso esse número seja menor que 0, então será impressa a mensagem que o número digitado é negativo. Caso você queira executar esse programa, você pode clicar aqui na figura do logo do Rapt e você será levado então para esse programa. Aqui nós temos em C++ o mesmo programa, então nós também temos a variável num.
Perceba que não existe nenhuma diferença no comando if. A única diferença do programa em C e C++ são os comandos de entrada e saída, né? printf e scanf foram substituídos pelo cout e o cin. Em C#, novamente, nós temos o mesmo comando if num menor que 0. A única diferença também está nos comandos de entrada e saída. Em Java, mais uma vez, nós temos a mesma cláusula if num menor que 0. Lembrando que a condição deve estar entre parênteses. Por fim, nós temos esse mesmo programa escrito em Python. Aqui nós temos então a entrada do número, a nossa condição if num menor que 0. Lembrando que no caso de Python o parênteses ele é opcional. Nós temos que colocar logo depois os 2 pontos. E lembrando que no caso de Python a indentação ela é obrigatória, então eu preciso dar alguns espaços aqui. O padrão que se utiliza normalmente são 4 espaços. Então nós temos aqui o print, né, o número é negativo, caso a nossa condição seja verdadeira. Vamos para o nosso segundo exemplo. Aqui agora nós temos esse programa utilizando o comando condicional completo. Então nesse caso nós temos if e else. Eu quero mostrar uma mensagem caso o número seja negativo e uma segunda mensagem caso o número seja positivo. Note que nós estamos considerando que números menores que 0 são negativos e números maior ou igual a 0 são positivos. Então, nesse caso, o 0 está sendo considerado um número positivo. Ok? Depois nós vamos ver um outro exemplo onde nós tratamos isso. Então, if num menor que 0, printf ele mostra uma mensagem informando que o número digitado é negativo, else um outro printf mostrando que esse número é positivo. Uma modificação que nós podemos fazer nesse programa seria considerar que apenas números maiores que 0 são positivos, pois no caso o 0 é considerado um número neutro ou um número nulo. Então, dentro do else nós precisaríamos colocar um outro if. Então nós teríamos, olha, if num menor que 0, um printf mostrando uma mensagem que esse número é negativo, else, se o número não é menor que 0, então nós ainda temos duas possibilidades, ele pode ser nulo ou ele pode ser positivo. Então nós colocamos um outro if e testamos, olha, se esse número for maior que 0, uma nova mensagem, um novo printf, mostrando que esse número é positivo. Ok? Vocês vão perceber que esses padrões, esse if e else, se repetem nas outras linguagens, no C++, no C# e no Java. Então em C++ nós temos o mesmo if else, e aqui nós temos também, né, if num menor que 0, else if num maior que 0. Então o programa é praticamente idêntico, lembrando apenas os comandos de entrada e saída são diferentes. Em C# é a mesma coisa, if num menor que 0, else, e depois if num menor que 0, else, if num maior que 0. Em Java, exatamente a mesma coisa, if num menor que 0, else, e aqui no outro exemplo, if num menor que 0, a mensagem para o número negativo, else, if num maior que 0, a mensagem para o número positivo. Agora, em Python, então, nós temos, né, a linguagem mais diferente com relação à sintaxe do comando if. Então, nós temos o if num menor que 0, os 2 pontos, que não podemos esquecer. A indentação, né, a indentação para o comando print, else 2 pontos, a indentação novamente e o novo comando print. E aqui nós temos implementado em Python aquele programa que só mostra que um número é positivo se ele for maior que 0. Então nós temos aqui if num menor que 0, 2 pontos. Lembrem que nas outras linguagens nós utilizávamos um else e logo após um if. Python nos permite utilizar isso através da cláusula elif. Então o elif significa else if. Então nós temos elif num maior que 0, nós mostramos que o número então é positivo. Então seria mais ou menos o seguinte, olha, se o número é menor que 0, ele é negativo. Else if, elif, se o número for maior que 0, esse número então é positivo. Vamos agora para o exemplo 3. Aqui nós temos um exemplo completo, onde nós mostramos se um número é negativo, se ele é nulo ou se ele é positivo. Então em C nós temos if num menor que 0, printf, eu dou uma mensagem mostrando que ele é negativo, else, se o número não é negativo,
existem ainda duas possibilidades. Ou ele é nulo, ou ele é positivo. Então, dentro desse else, nós temos ainda duas alternativas. O que nós temos que fazer? Um novo comando if. Então, if num é igual a 0, nós damos um printf mostrando que esse número é nulo, else. Bom, só sobra uma alternativa. Se o número não é negativo e o número não é nulo, esse número, então, é um número positivo, eu não preciso testar a terceira condição. Então, else significa, olha, se ele não é negativo e ele não é nulo, a única alternativa que resta é que esse número é positivo. Então, vocês vão notar agora que nas linguagens C++, C Sharp e Java, nós temos exatamente essas mesmas condições. O que vai diferenciar uma versão da outra são os comandos de entrada e saída. Então, nós temos aqui o if, else em C++. Em C Sharp, o mesmo padrão, if, else, né? E um if, else aqui dentro desse else. Em Java, exatamente a mesma coisa. E aí nós temos agora a nossa versão em Python. Vejam que ela é bem mais simples, né? Então nós temos aqui a entrada, é digitado um número. If num menor que 0, eu imprimo que esse número é negativo. Elif significa o else if. Se o número for igual a 0, esse número é nulo. Else, a única alternativa que resta, né? Se ele foi testado como negativo, foi testado como nulo, e nenhuma dessas condições foi verdadeira, a única alternativa que resta é que esse número é positivo. Pessoal, nós continuamos então no próximo vídeo.